Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui quem fala com vocês é Clebson do Fórmula do Trade. Tudo bom com vocês? Galera, eu vim aqui para conversar com vocês, na verdade para passar para vocês o que me fez virar a chave, né, nesse mercado financeiro, galera. É uma coisa muito simples, né, que eu passei durante 3 anos vendo, mas não prestava atenção nisso, né? E eu passei a analisar com muito cuidado e eu percebi que isso foi realmente a minha virada de chave no mercado financeiro. Galera, é uma coisa muito simples: topos e fundos, certo? Eu vou elencar aqui 3 coisas: identificar topos e fundos no mercado, certo? Vou até escrever aqui para vocês, ó, os 3 pontos foram esses aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês, ó. Primeiro ponto: identificar a tendência do mercado, certo? O segundo ponto: aqui é o segundo ponto. Ter um gerenciamento de no mínimo 2:1. Terceiro ponto, né, galera? Esse foi o segundo ponto, galera. Vamos pro terceiro ponto. Opa, deixa eu colocar ele aqui. Ok. Terceiro ponto: ter disciplina e paciência. Ok? Então, esses 3 pontos que eu elenquei aqui foram os pontos que me fizeram ter o que a gente chama de virada de mão ou virada de chave no mercado financeiro. Observem aqui comigo esse gráfico, certo? Nós temos aqui no gráfico, deixa eu traçar aqui para vocês. Nós temos aqui topo, topo, topos, topos, certo? Topos, certo? Topo. Então, o que acontece? Podemos identificar aqui com certeza, uma tendência baixista do movimento, certo, galera? Uma tendência de baixa, que o preço está caindo ao longo do tempo, certo? Por quê? Formando topos e fundos mais baixos, certo? Ó, topos e fundos mais baixos, certo? Então, num cenário desse, eu apenas vou realizar operações de vendas, certo? Nesse cenário, eu só realizo vendas. Foi a primeira coisa a identificar, certo? Nesse cenário, eu só vou realizar vendas. Vou esperar o preço retornar e vou esperar o preço retornar e vou realizar vendas, certo? Toda vez que ele retornar, eu vendo. Toda vez que ele retornar, eu vendo. Toda vez que retornar, eu vendo, certo? Então, a primeira coisa é identificar a tendência do mercado, certo? O mercado ele está caindo, o mercado ele está subindo, o mercado ele está andando de lado, né? Porque o mercado, galera, ele só se movimenta de três formas: em tendência de baixa, formando topos e fundos mais baixos,
certo? Em tendência de alta, certo? Formando fundos e topos mais altos, certo? E em andando de lado, quando ele está consolidado, nem forma topo, nem forma fundos mais baixos, nem topos mais altos, nem fundos mais baixos, beleza? Só existem esses três tipos de movimentação do mercado. Então, eu estudei por muito tempo indicadores, eu estudei por muito tempo médias móveis, bandas de Bollinger, mas nada disso me dava, ou eu conseguia entender o que eu estava fazendo no mercado. Então, quando eu passei a identificar a tendência, a ter um gerenciamento de no mínimo 2:1, o que é esse gerenciamento de no mínimo 2:1? Eu vou explicar daqui a pouco. Primeiro vamos terminar aqui identificando a tendência do mercado. Depois que eu entendi a tendência do mercado, para que lado o mercado estava indo, e eu que sou pequeno, né, sou uma sardinha, poderíamos dizer assim, no meio de tubarões, tenho que seguir o tubarão, né, seguir para onde o mercado está indo. Então, quando eu entendi isso, que se o mercado estiver em queda, eu só vou vender, e se o mercado estiver em alta, eu só vou comprar, aí eu entendi a minha virada de mão. E melhorei bastante, né? Saí de, sei lá, de 50% de acertos para 70% de acerto nos trades. Só entendendo isso aí, tá bom? Segundo ponto, ter um gerenciamento de no mínimo 2:1, um gerenciamento de risco. Por que de no mínimo 2:1? Ou seja, galera, o que eu tenho que analisar, certo? Vamos supor que eu vou fazer aqui uma compra depois que o mercado deixou esse fundo mais alto, certo? Vamos supor que eu quero fazer uma compra. Quando eu compro arriscando, né? Arriscando perder X valor, sei lá, por exemplo, R$50, e vou colocar meu stop gain aqui em no mínimo R$100. Se eu estou arriscando perder R$50, eu tenho que arriscar, eu tenho que colocar meu gain no mínimo em R$100. Por que no mínimo R$100? Porque a cada um trade que eu ganho, certo? Ele me dá condições de eu poder errar o próximo e ainda sair positivo, certo? Então, a cada trade que eu ganho, se eu errar o próximo trade, né, eu ainda saio positivo no mercado. Eu geralmente faço de 3 a 5 operações por dia, a depender, né? Se o mercado estiver muito favorável, eu faço 5, 6 operações. Se o mercado não estiver muito bom naquele dia, muita consolidação, eu faço o que o mercado me favorecer. Às vezes eu faço 1 ou 2 operações durante o dia, certo? E esse gerenciamento te dá ao longo prazo, a certeza de uma lucratividade, certo? Se você aplicar a técnica certinha do Price Action, né, entendendo ali as ondas de Elliott, topos e fundos, se você entender essa lógica de topos e fundos, você vence o mercado, certo? Você vence o mercado. E seguindo esse gerenciamento campeão, você vai ser consistente e vai ter sucesso no mercado financeiro. Outro ponto que nós precisamos verificar é ter disciplina e paciência. Por que ter disciplina? Disciplina para seguir o seu plano de trade. O que é esse plano de trade? O plano de trade é você determinar o que você vai fazer naquele dia e seguir aquilo. Por exemplo, eu vou... Um exemplo aqui, né? Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, eu quero fazer uma compra quando o preço vir na linha de tendência. Então o preço chegou aqui, me deu um candle gatilho de compra.
eu não vou comprar aqui. Primeiro, porque eu estou comprando topo. E segundo, porque meu plano de trade diz que eu tenho que comprar na linha de tendência, porque o movimento faz topos e fundos mais altos. Então, se meu gerenciamento e o meu plano de trade diz que eu tenho que comprar neste ponto, por que eu vou comprar nesse? Então, seguir esse gerenciamento, seguir esse plano de trade, essa estratégia, ter disciplina nos seus trades no dia a dia, saber a hora de parar, né? Saber a hora de parar no ganho, saber a hora de parar, né, no stop loss, que nem todos os dias nós ganhamos, né? É importantíssimo, porque isso, galera, é para a vida. Disciplina é para a vida, não só para day trade, não só para o mercado financeiro, para a nossa vida. Se nós não formos disciplinados, não tivermos foco e objetivo, infelizmente nós não seremos bem-sucedidos, não só no trade, mas na vida, ok? E paciência. Por que paciência? Porque muitas vezes o mercado demora para me dar essas operações, né? Aquela operação confirmada que vai me dar exatamente o meu ganho, aquilo que eu planejei. Demora. Às vezes tem dias que eu espero o dia todo para fazer uma operação, porque a configuração do mercado não se encaixou no meu trade system, entendeu? No meu plano de trade, certo? Quando encaixar no meu plano de trade e ele me dá a oportunidade, aí eu faço o meu trade, né? Porque eu tenho certeza que vai ser um trade, ou a probabilidade muito grande desse trade ser um trade vencedor. Beleza, galera? Então, assim, identificar a tendência do mercado, né? Identificando seus topos e fundos de referências, ter um gerenciamento de no mínimo 2:1 e ter disciplina e paciência. Esses 3 itens me fizeram ter uma virada de chave muito grande. Lógico, a técnica, né? A técnica do price action, ela aplicada a esses 3 quesitos me fez ter essa virada de chave no mercado. E se eu entendi isso, você também pode, né? Vamos usar um exemplo aqui, por exemplo, vou apagar a tela aqui, tá bom? Vou apagar essa tela, se vocês quiserem printar, tá bom? Vocês podem printar, mas eu vou apagar aqui, ok? Vamos lá. Neste exemplo aqui, ó, o mercado, por exemplo, o mercado, ele estava aqui, deixa eu puxar aqui para vocês verem, certo? Numa tendência baixista, formando topos e fundos cada vez mais baixos. Ok, até aí tudo bem, certo? Mas o que acontece? O mercado continua fazendo topos e fundos mais baixos. Porém, ele sobe, né? Se você perceber aqui, ó, ele está formando fundos mais altos, cada vez mais altos. Isso indica que ele está num pullback do movimento, né? Ele está fazendo um pullback desse movimento. Então, enquanto ele estiver fazendo topos e fundos mais altos, eu não posso realizar vendas. Eu não posso realizar vendas. Se eu for fazer alguma operação aqui, que eu não recomendo, porque isso aqui é uma contra a tendência, eu tenho que fazer as operações curtas, scalp, né? Quando ele testar a linha aqui, deixar o stop bem curtinho, e assim que ele subir lá a quantidade do meu stop, sei lá, eu deixei o stop de 50 pontos, assim que ele subir 50 pontos, eu zero ou eu faço minha parcial, né, ali, e deixo o preço desenvolver, né, o mais rápido possível. Mas enquanto ele estiver subindo, eu não tenho ainda como realizar vendas. Eu só posso realizar vendas depois que ele romper um fundo deixado, certo? Quando ele romper e retornar, certo? Mais ou menos nessa região, eu vou estar fazendo uma venda com alvo no fundo, porque meu stop vai estar curto, certo? Eu vou ter esse stop, certo? Para esse lucro, sempre buscando no mínimo 2:1. Nesse caso aqui, ele daria, né, galera, 3:1, né? 3 para cada
stop tomado, né? Então se eu arriscasse aqui R$50, ele me daria, né, sei lá, se eu arrisco aqui R$50, né, R$50, o mercado aqui está me dando de ganho 150, certo, galera? Porque aqui foi 3 para 1, entendeu? O mínimo é 2 para 1, aqui foi 3 para 1, beleza? Vocês entenderam aí? Então é sempre assim. Só que nesse caso aqui, o qual eu coloquei, o preço, né, não me deu condição de fazer essa entrada no retorno. Então o que eu fiz? Eu tracei uma linha aqui, desculpa aí, deixa eu pegar uma linha reta aqui. Então eu tracei uma linha aqui e fiquei observando o mercado. Só que ele caiu, e ele caiu de vez, né? Ele não me deu oportunidade de retornar para me vender. Então eu deixo o preço embora. O trade nós temos vários durante o dia, então você não precisa ficar preocupado porque você perdeu aquele trade, certo? Lógico que eu analiso outros pontos, né? Eu tô num topo, né? Eu tô num teste de topo, ele está testando o topo. Já tinha testado primeiro, não rompido, voltou, testou novamente, certo? Deixou aqui um topo duplo, né? Para quem conhece aí, ó, deixou um topo duplo aqui, né? A gente pode considerar isso aqui como um topo duplo, certo? Nós temos esse topo duplo aqui, né? Aqui em cima, então ele automaticamente já me disse que ele ia cair, né? Eu analisaria isso aqui também, junto com o rompimento dessa linha aqui, certo? Rompendo esse fundinho aqui, eu estaria vendido. Só que o que acontece? A venda confirmada era após romper este fundo, certo? Aqui era uma venda confirmada. Então, para vocês que estão começando, eu recomendo vocês fazerem venda e compras apenas confirmada, né? Depois que romper essa mini tendência de alta, né? Quando o preço retornar, vocês podem estar vendendo, que é uma venda confirmada. Porém, ele não fez isso, ele desceu direto, certo? Onde foi que ele foi me dar a oportunidade, certo? Ó, me dá a oportunidade aqui, ó, no final do pregão. Final do pregão, galera, geralmente a gente não opera, tá? Onde já tem pouca volatilidade, as empresas já realizaram seus lucros, então geralmente a gente não faz. Mas nesse caso aqui, se eu tivesse chegado nesse horário, né, das 10 horas, o único trade visto a favor da tendência era esse aqui. Se eu perdi, ok, no outro dia tem mercado, nós voltamos novamente, certo? Por exemplo, a Klebson, mas a tendência está de baixa. Você disse que a tendência está de baixa, certo? Está de baixa, certo? O topo é esse, certo? Então tudo que retorna aqui é um pullback. E isso aí, galera, vai ter dias que o pregão nós vamos ter que operar pullback ou não operar. Aí é a escolha. Não operar também é operar, né? Porque a gente tem que ter em mente a preservação do nosso patrimônio, né? Que é o nosso capital, o nosso dinheiro. Então, mas durante o dia você teria ótimas operações de compra contra a tendência. Por quê? Porque nós temos muito alvo para cá, ó, certo? Então, para vocês terem ideia, nós temos 4.000 pontos, né? E nós somos day traders, nós operamos durante o dia. Então, como é que eu procederia nesse caso, identificando topos e fundos? Galera, eu vi isso aqui, ó, opa, fundo, topo, fundo mais alto, beleza. Ainda não tem operação, galera, não tem operação. Aí eu fui lá e rompeu o topo, beleza. Entrou na minha configuração, no meu trade system, da tendência que isso aqui é um pullback de alta, né? Pullback desse movimento maior, certo? Então isso aqui é uma tendência de alta do dia, certo? Então eu só vou operar nesse dia, por enquanto,
comprado. Quando o preço retornar, né? Né? Aí eu entro no comprado aonde? Teste de topo, teste de fundo, certo? Ou linha de tendência, certo? São esses 3 pontos que a gente vai utilizar. Teste de topo rompido ou teste de fundo rompido para uma baixa, para uma alta, teste de topo rompido, o fundo mais alto e uma linha de tendência, certo? Então o que acontece? Nessa região aqui ele me deu um gatilho de compra. Nessa região aqui o mercado deu um gatilho de compra. Deixa eu mostrar para vocês aqui, certo? Então ele abriu já, né, para baixo, né? Ele abriu o dia para baixo, porém nós tínhamos aqui fundos mais altos, certo? Desde de antes nós estamos tendo fundos mais altos, certo? E topos mais altos. Então tinha aquela configuração que eu falei de alta, certo? Então eu só posso pensar em vendas quando romper esse fundo aqui, que é meu fundo de referência, esse fundo, certo? Então o que que acontece aqui? O preço abriu descendo, né, fazendo essa movimentação, certo? E aí então aí o que que eu tenho que fazer aqui? Traço uma linha, né? Eu venho aqui, traço uma linha, traço aqui a linha aqui, ó, certo? E assim que ela for rompida, galera, assim que ela for rompida, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, tracei minha linha, ok? Assim que ela for rompida, ó, ela me dá a minha entrada, certo? Simples assim. Você vai identificar essa movimentação, né, no mercado. Você vai identificar essa movimentação, topo, fundo, mais baixo. Então ainda não compro, certo? Quando é que eu vou comprar? Quando romper a linha, certo? E consequentemente romper um topo. Essa compra aqui ainda não me é confirmada, porque não rompeu o topo. Mas a partir do momento aqui, galera, que rompe esse topo aqui, ó, esse topinho deixado aqui, ó, ok, minha compra está confirmada. Então quando o preço retorna no teste do topo rompido, certo? Aí eu faço a minha compra, stop aqui, né? Stopzinho aqui. Desculpa, galera. Stop aqui. Alvo no topo, certo? Então aqui eu tenho um gerenciamento favorável, né? Gerenciamento muito favorável aqui, de 3 para 1, né? 1, 2, 3 para 1, né? Então sempre assim, galera, sempre assim, né? Muitas vezes eu me adianto no trade, né? Porque eu analiso as confluências do mercado, né? Eu me adianto, mas para vocês eu recomendo que vocês façam trades confirmados. Espera romper, retornar, testar o topo rompido, e aí vocês podem estar comprando, certo? Até o topo, né? O topo é esse, né? Mas tu pode usar também o topo do dia, beleza? Aí aqui, ó, e observa, subiu aqui, vocês traçam a linha. Beleza, pessoal? É isso aí, eu queria deixar isso aí para vocês. Entendam esses 3 pilares aí, tá bom, galera? Que eu falei no início. E muito obrigado a todos. Tenham um bom resto de carnaval, né? Uma quarta-feira de cinza. E fiquem com Deus. Valeu, galera. Fui.